Eu queria poder dizer em palavras o que sinto agora. Eu queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, a minha história de amor. Quando ouço a sua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu queria poder dizer em palavras o que eu sinto agora. Eu queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, a minha história de amor. E quando ouço a sua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. É chamando Jesus que nós queremos iniciar o programa musical na TV Capital do Piauí, Acordes para Jesus. Que Ele é o autor desse programa. Ele é a nossa inspiração. Ele é o sentido da nossa canção. Na tarde de hoje, nós vamos cantar canções próprias para o matrimônio, celebrações matrimoniais. E é importante dizer que as canções próprias para o matrimônio não são simplesmente canções românticas, né, Lília? Não. Porque às vezes as pessoas estão preparando o seu matrimônio, né, o seu enlace matrimonial, e aí pensa em músicas românticas de Roberto Carlos, né, de outros cantores. E as canções próprias para os sacramentos, elas têm que ser litúrgicas, né? Se elas não forem litúrgicas, não podem ser determinados cantadas. Padres não vão aceitar, com toda razão, né? Porque às vezes as pessoas imaginam, não, mas eu quero música romântica, mas na igreja tem música romântica, né? Desde muitas décadas, o Padre Zezinho já cantava canções belíssimas, próprias para o enlace matrimonial, né? Mensagem Brasil também, o Johnny, né? E vários cantores, não só na igreja Helena católica, Ribeiro, né? junto com o Fábio. Junto com o Padre Fábio de Mello, o Nelsinho Correia, junto com a Adriana Arides, e assim por diante, né? E nesse programa nós queremos apresentar canções próprias para o matrimônio. Você que está pensando, se preparando para o sacramento do matrimônio, mesmo que você esteja se preparando para o
casamento comunitário assim chamado, né? Então a equipe de canto que for cantar nesse matrimônio, nessa celebração, nesse enlace matrimonial, mesmo que seja comunitário, mas precisa ter o discernimento das canções próprias para o sacramento, né? E aí lá na recepção você pode cantar Eu Tenho Tanto para Lhe Falar, outras canções próprias, românticas, com uma letra sadia, né? Antigamente, alguns padres ainda abriam algumas exceções, né? Sim. Mas agora, bem liturgicamente, não se podem. Tem padres realmente que não aceitam de forma nenhuma. É porque muita gente, sem ter uma consciência religiosa, queriam banalizar o sacramento. É verdade. Então, o cuidado dos padres em relação às canções para o matrimônio é porque não podemos banalizar o sacramento. E é importante dizer também que matrimônio só existe na Igreja Católica, né? Verdade. Nas outras igrejas, eles valorizam muito o casamento civil, né? Isso. E não são todas as igrejas que dão a bênção do sacramento, né? Não são todas as igrejas evangélicas que têm de fato a celebração, o ritual da bênção para os casais, né? E é importante a gente conversar e cantar nessa tarde. Por quê? Porque o sacramento do matrimônio é abençoado por Deus. Desde o livro do Gênesis, onde o Senhor diz para Adão e Eva, onde ele abençoou o sacramento, o homem e a mulher, abençoou a família e disse: crescei e multiplicai, né? Deus carne estava... da tua carne, sangue do teu sangue. Isso, Deus já estava abençoando a família, porque a família do projeto de Deus colabora com Deus, né? Deus quis se utilizar do homem e da mulher para a procriação, para a criação. Mas é importante saber também que o homem e a mulher não são simplesmente animais, porque os animais é que foram criados mesmo só para procriar, né? Mas uma coisa eu digo, o homem sem Deus é bicho, né? É verdade. É bicho. Sem a graça de Deus é bicho. É puro animal, né? A própria ciência, a psicologia diz claramente que o homem pensa em sexo 11 vezes durante o dia, né? Se esse homem não tem Deus, quantas vezes ele vai pensar em sexo, né? Porque a natureza humana é bicho mesmo, né? É verdade. Mas Deus quis se utilizar do sexo dentro da bênção para a procriação da humanidade. E é importante nessa tarde a gente saber o objetivo do matrimônio, que nós vamos falando conforme a gente for cantando. É verdade. Né? Eu lembrei muito de Sara e Tobias, né? Que fizeram do quarto, do leito conjugal deles, o altar de Deus. Justamente. Eles se trancaram e viveram para derrotar um demônio chamado Asmodeu, que é o demônio que separa e divide as famílias, né? Destruindo ele pela oração. Então, 3 dias, né? Isso. Muitos casais precisam às vezes fazer esses 3 dias de oração, de jejum, de se conectar o casal com Deus. Consagrar, na verdade, Isso. né? É uma consagração. A gente tem muitos testemunhos de irmãos dentro do grupo de oração que fizeram esse propósito, né? E a bênção de Deus foi dobrada, né? Então nós podemos orientar para início, porque geralmente nos casamentos na igreja, quando é algo bem mais organizado, o casal contrata um cerimonialista, né? Isso, Nos verdade. próximos programas, nós vamos estar trazendo um cerimonialista, porque o cerimonialista trabalha em vários momentos. Por exemplo, o cerimonialista trabalha no casamento, no matrimônio, né? Na missa de aniversário ou no próprio aniversário
organizado pela família, mas também o papel do cerimonialista nas missas de formatura, né? E nas colação de grau também. Então nós vamos estar trazendo o Francisco Oliveira, que já trabalha há muito tempo como cerimonialista, e aí nós vamos explicar detalhe por detalhe o papel do cerimonialista e vamos colocar também opções de canções para serem cantadas em missas de formatura, missas de 15 anos, porque geralmente as pessoas procuram as pessoas que cantam e que tocam nesse tipo de celebração, né? E é importante você estar sabendo, né? E aí eu quero ofertar essa tarde e oferecer esse programa na intenção de todos os irmãos que nós cantamos o casamento deles, né? É verdade. Falar aqui da Lúcia e do Diácono Afonso, da Ive e do Rosevaldo. Eu estive contando uns anos atrás, só do Turíbulo foi mais de 20 casamentos. Irmãos com irmãos do grupo de oração, né? Eu tenho um testemunho muito lindo de um casamento que eu cantei. Você vai dar nesse recentemente. Programa. Vai dar nesse belíssimo. Programa, tá bom? É? Então, geralmente no começo, o cerimonialista organiza a entrada da família do noivo, né? E geralmente a canção que se canta é simplesmente José. Vamos cantar essa canção. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, né? E aí nesse momento entra a família do noivo, geralmente com a sua mãe, né? É uma canção opcional também, né? Não só para o enlace matrimonial, mas pode ser também para o aniversário de 15 anos, né? Nós vamos cantar uma missa de 15 anos em outubro e a pessoa já pediu essa música para a entrada do pai e da mãe. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu. Para ser pai do filho seu. E o que José diz? Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo. Eu sou escravo de tua promessa, de tua promessa. E sou feliz vivendo assim. Eu sou escravo. Eu sou escravo de tua promessa. Feito para amar. Feito para amar até o fim. E algumas pessoas fazem a opção de entrar com a imagem da Sagrada Família, né? Ou nesse momento, ou no final, ou com a imagem de Nossa Senhora, dependendo da imagem que a família, que o casal é devoto. Geralmente se escolhe Nossa Senhora de Fátima, né? Ou Nossa Senhora das Graças. Mas aí cada um tem a opção de escolher, dependendo da sua devoção. Porque é uma forma também de consagrar aquele matrimônio à Sagrada Família de Nazaré.
Porque uma coisa é certa, você que nos assiste, que vai nos assistir. Não é que o matrimônio, o casamento esteja em crise. O que nós percebemos é a ausência de Deus Nos casamentos. nos casamentos. Porque o casamento, o matrimônio é divino. Mas se Deus não estiver presente, esse matrimônio não vai durar, né? Me recordo da palavra de Deus lá na carta de São Paulo, 1 Coríntios, lá no capítulo 7, onde Paulo vai dizer que queria que todos fossem como ele, né? Solteiro. Porque o solteiro cuida das coisas do Senhor, mas o casado, a mulher, trata de agradar o marido, e o marido de agradar a esposa, né? E aí, se todo mundo fosse solteiro, como era que ia gerar filhos, né? Verdade. Do pecado não dá, né? Então, Paulo queria que todos fossem como ele, solteiro, para cuidar das coisas do Senhor. Porque ele já estava advertindo os casais em relação à provação, à tribulação do matrimônio. E aí, quando a gente medita e reza sobre as determinadas vocações, a gente percebe que a mais difícil mesmo é a vocação matrimonial. Porque se não tiver perdão, se não tiver reconciliação, se na hora da confusão um dos dois não se calar, morder a língua, engolir o sapo, aí a confusão vai longe, né, Lívia? É verdade. Então é importante a gente saber disso. Vamos sentar um pouquinho, né? Então nós vamos cantar agora uma canção que foi muito cantada nos casamentos, principalmente daqui de Teresina. É a canção do Enes Gomes, que ele fez para Susana. Essa canção já tem mais de 30 anos. Não, quase 30 anos. Cantei muito em casamento. Eu também, né? Aquela canção que diz: tem alguém comum entre eu e você. O Enes Gomes é de Piripiri, daqui do Piauí. Foi um dos fundadores da Renovação Carismática aqui em Teresina. Tive a graça de fazer missão com ele, várias missões fora de Teresina, lá no Maranhão. Muito engraçado, porque Piripiri parece que é a terra dos humoristas, né? E aí logo depois ele casou, foi morar em São Paulo, trabalhou muitos anos na TV Século XXI com a sua esposa. Hoje ele é psicanálise, mas ainda faz os shows dele, né? Humorista também, vai cantando e fazendo todo mundo sorrir, né? E essa canção, 20 anos atrás, era uma febre. Todo mundo que ia se casar queria essa canção. Tem alguém comum. Tem algo em comum entre eu e você. Olhe nos meus olhos, veja. Quanto mais eu sei, mais eu quero crer que Deus tem planos pra mim e você. Tem alguém comum. Tem alguém comum entre eu e você. Olhe nos meus olhos, veja. Quanto mais eu sei, mais eu quero crer que Deus tem planos para mim e você. É matrimônio na missão, né? Que bom perder a hora, não ver tempo passar, só pra me encontrar contigo. Que bom falar de Deus, do amor que é tudo luz, dois apaixonados por Jesus, algo em comum entre eu e
você. Olhe nos meus olhos, veja. Quanto mais eu sei, mais eu quero crer que Deus tem planos pra mim e você. Geralmente essa canção é cantada na hora da entrega das alianças, né? Onde o marido faz um voto, juramento de fidelidade à esposa e a esposa ao marido, né? E a gente tem percebido que os matrimônios não têm durado muito, não é nem tanto pela questão da infidelidade, é por pouca resiliência. A maioria dos casais hoje não querem ter mais problema, não tem mais coragem de enfrentar os problemas. E quando Deus não está presente no casamento, fica mais difícil. Infelizmente hoje nós lidamos com as crises conjugais de uma forma muito relapse. Tipo, o marido quer ter uma submissão da mulher agressiva e a mulher quer ter uma força maior do que o marido, e fica um cabo de guerra. É um querendo ser mais forte do que o outro, é um querendo ter mais força que o outro. E aí, com esse mundo feminista, né, as feministas, das mulheres que ganham mais do que os homens, e os homens bem machistas, também bem machistas, que não aceitam isso da mulher, ficou muito mais difícil. Feminicídio, como que aumentou o feminicídio? Os homens batendo, matando as mulheres, odiando as mulheres por si, se tornando vítimas e não querendo mais ter filhos por conta desse mundo capitalista, onde o ter é maior do que tudo. As mulheres não querem mais ser mães, com essas leis assassinas de aborto. É muito triste. E aí, nas próprias aparições de Nossa Senhora, para alguns videntes, ela dizia que a última cartada do demônio seria contra os casais e a família. E é isso que nós estamos vendo, Antônio José. E quando nós chamamos Jesus, vem, Senhor Jesus, Maranatá, vem, Senhor Jesus. Se Jesus chegasse hoje, como ele encontraria os casais? Como ele encontraria as famílias? Porque o demônio, ele já sabe que ele é um derrotado. Mas enquanto ele puder e ele quiser, ele vai tentar arrastar o maior número de pessoas para o inferno. E nós não podemos dar essas brechas nos matrimônios. Verdade. Você estava falando aí da questão das aparições, eu me lembrei de duas coisas. A primeira é as aparições de Nossa Senhora de Medjugorje, que já tem mais de 30 anos, né? Quando os jovens tiveram as primeiras aparições, por ser comum na questão do jovem que tem uma caminhada na igreja, eles perguntavam qual seria a vocação deles. E nenhum deles foram chamados para a vida religiosa. Eles foram chamados para o matrimônio. Por quê? Porque era preciso um testemunho maior nas famílias em relação à vida de santidade. Porque na igreja, 30 anos atrás, se falava muito de santidade para quem era padre, freira, né? E aí o que aconteceu? Todos eles foram chamados para a vocação matrimonial. Porque Nossa Senhora queria que eles construíssem famílias santas, semelhantes à Sagrada Família de Nazaré. E eu me recordava também da questão da submissão que Paulo fala em relação à mulher, ao marido, né?
e muitas vezes foi mal interpretada, porque a palavra Verdade. diz lá em Efésios que a mulher precisa ser submissa ao marido. E com essa palavra mal interpretada, a cultura machista cresceu muito, principalmente dentro da igreja, né? E aí o que que acontece? Essa submissão não é uma submissão de escravidão. Porque logo mais na frente, ele vai dizer assim: e que a mulher ame o marido assim como Cristo amou. Não, o marido ama, Ou melhor, o marido ame a esposa esposa como como Cristo Cristo amou amou a a igreja, igreja. né? Então, essa submissão não é uma submissão machista. Não é uma submissão que escraviza. Porque Jesus não escravizou a igreja, Jesus libertou a igreja, né? Então, o amor não escraviza, mas o amor liberta. E quando há uma má interpretação, aí cresce cada dia uma cultura machista, né? Então, a submissão é conversa. A submissão é acordo. A submissão não é aumento de feminicismo. A submissão matrimonial não significa dizer que a mulher tem que ser a esposa Amélia, né? Porque hoje não tem mais. A gente encontra muitas mulheres ainda oprimidas, escravizadas pelo marido, pela questão do medo, da separação, e tantas vezes serem vítimas de feminicídio, que tanto se fala nos dias de hoje, né? Mas é importante saber disso, que o marido precisa amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, né? Quando se fala também que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros, se fala muito que o marido é o cabeça da família, né? Mas se não tiver um acordo vai dar muita confusão, porque a gente sabe que quem manda em casa é a mulher mesmo, né? Quem dá o grito maior é a mulher. E os homens que têm uma caminhada na igreja entendem isso. Os diáconos casados, diáconos permanentes, também costumam dizer, é a patroa que manda lá em casa, né? É interessante que no diaconato, para uma pessoa se tornar candidato ao diaconato, ele precisa de uma carta escrita pela esposa. A esposa tem que aceitar. Tem que aceitar. Com E os tudo filhos expresso. também. É muito interessante isso. E o Antônio José falava dessa submissão, né? Submissão de suporte. A mulher, muitas vezes, a própria palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela constrói a sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Verdade. Então, às vezes, a sabedoria não está na força, não está na língua, mas está no silêncio. É porque o homem é o provedor da família, né? É ele que tem a missão de trabalhar, de sustentar, de pagar dívidas, né? O salário da mulher é um auxílio, uma ajuda. Por quê? Porque quando tem criança na família, a criança chama pela mãe, né? Pelo pai. Dificilmente a criança chama pelo pai. E está comprovado cientificamente que toda criança precisa da presença, principalmente da mãe ali durante o dia, nos 3 primeiros anos de vida, na primeira infância, né? Porque uma criança sem a presença da mãe ali cuidando, sem a presença do pai também assistindo, é uma criança que cresce complicada, né? É verdade. Chama-se criança problema, de acordo com a psicologia de Piaget, né? Então é importante entender isso. E nós vamos cantar uma canção que foi muito cantada também nas celebrações de matrimônio, que é do Johnny, né? Eu te escolhi e hoje estou aqui para celebrar a nossa união. Você quiser nos contratar também para cantar do seu casamento, Nos pode chame. entrar em contato conosco, que a gente arruma um tempinho. Eu gosto de cantar em pé. Você quiser pode ficar sentado. Eu te escolhi, hoje estou aqui para celebrar nossa união. Aos olhos do Senhor, quero entregar
ti o meu coração. Antes mesmo que nos descobríssemos, o Senhor já nos havia escolhido. Esse nosso encontro é obra do Senhor que agiu em nós. Nossos caminhos foram traçados, o Senhor te escolheu para mim, e agora seremos um. Tua alegria, tuas vitórias serão nossas, seremos sempre um no amor maior. Mas se a tristeza chegar, eu vou estar ao seu lado e juntos poderemos até chorar. E se a dor invadir o meu ser, venceremos a dor. Em nome do amor, em nome do nosso amor. Essa canção é um verdadeiro juramento de fidelidade. Nossos caminhos foram traçados, o Senhor te escolheu para mim, e agora seremos um. Tua alegria, tuas vitórias serão nossas, seremos sempre um no amor maior. Quando os noivos procuram o diácono permanente ou padre para a celebração do matrimônio, o diácono orienta alguém para ler a primeira leitura, proclamar ou cantar o salmo, né? O salmo próprio para a celebração do matrimônio é o Salmo 127. É a bênção divina sobre a família do justo. Mas o padre Joãozinho, há mais de 25 anos, teve a inspiração do Salmo do Matrimônio, né, que nós vamos cantar agora, né? O Salmo do Matrimônio, que ele vai dizer: o amor jamais acabará, inspirado em 1 Coríntios capítulo 13. Né? A Lília está ficando de pé porque está ficando cada dia mais bonita, né, Lília? Manda aí um cheiro e um abraço pro teu marido. Um cheiro pro meu Washington. 21 anos, viu, juntos. Passou rápido demais, não foi? 21 anos. Ela tava me dizendo aqui que cantou para Washington no dia do casamento, né? Todo mundo pensa que eu sou zangada, mas Ave Maria, quando me viram cantando, não, tem amor aí nesse coração. Não é ranzinza não, né? Não. Infelizmente eu não tava lá nesse dia, né? Tá em missão. O Salmo do Matrimônio. Eu me lembrei agora do Padre Ângelo, porque tem a entrevista dos noivos, né? Foi com o Padre Ângelo? Foi o Padre Ângelo que celebrou meu casamento ainda na antiga igrejinha São Sebastião. Nós começamos as formações com 28 casais, nós casamos no comunitário, mas finalizaram 22 casais, finalizaram as formações. Quanto tempo? Foram 6 meses. Nós casamos no dia 18 de dezembro. Coincidentemente, ou providentemente, a minha filha também nasceu no dia 18. A minha filha mais velha no dia 19.
Então tudo é bem pertinho, né? São meses diferentes, mas junta todo mundo. Junta todo mundo, a festa só. Mas eu lembro da entrevista, né? Chamada, você faz a confissão e depois tem uma entrevista. Menino, quando o Washington saiu de dentro da sala do Padre Ângelo, eu pensei que ele estava cozinhando numa chaleira, que ele vinha nervoso, suando. As mãos de Chica estavam geladas. Eu disse, Washington, o que é que tu tem? Ele disse, não, fiquei nervoso, porque fez pergunta demais. Mas sabe por que é, Antônio José? Porque o matrimônio, ele é algo para a nossa vida, a vida inteira, até que a morte nos separe, né? Então, é uma decisão que tem que ser uma decisão acertada para a vida toda. Dificuldades vai ter? Vai. Vai ter barreiras? Vai. Vai ter brigas? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas é importante dizer que tudo tem um tempo, né? Um tempo para cada coisa. São duas cabeças diferentes, pensando diferente. Mas eu digo para você, eu acho que eu cedo mais do que eu gosto. Ele não cede muito, não, eu cedo mais. Eu fico, às vezes eu me calo mais. Para evitar confusão, né? Para evitar confusão. Então vamos cantar o Salmo do Matrimônio. O amor jamais acabará. O amor jamais acabará. O amor jamais acabará. Presta atenção à letra, ó. Mesmo sendo pequenina, sem cortinas e sem cor, esta casa vai ser linda, se Deus for o construtor. O amor jamais acabará. O amor jamais acabará. O amor jamais acabará. Não será um palacete, nem será uma mansão. Esta casa pequenina é o vosso coração. Quem sabe canta conosco. O amor vai edificando a tua jamais casa. Acabará. Lembrando do dia do teu matrimônio. O amor jamais acabará. Olha só o que vem agora. O tijolo paciente, o cimento da união, a família construindo, o alicerce neste chão. O amor jamais acabará. O amor jamais acabará. O amor jamais acabará. É importante saber que o amor não é sentimento. O amor é decisão. Por isso que todo dia tem que ter perdão. Jamais acabará. Todo dia tem que ter resiliência. E o tijolo da paciência, esse aí tem que estar bem firmado. O cimento da união, nem se esquece. Então, essa casa precisa estar edificada em Deus. Me recordo agora o Evangelho de Mateus, que
que é também o evangelho próprio do enlace matrimonial, da celebração do matrimônio, que está lá em Mateus, capítulo 7, que ele vai dizer que a casa que é construída na rocha, pode vir o vento, a tempestade, a casa não vai cair. Que os nossos irmãos que pretendem se casar, Senhor, mas também os que já são casados, que procurem edificar as suas famílias, o matrimônio, na rocha que és tu, Jesus. Porque tu és a pedra angular que os pedreiros rejeitaram. E eu te peço, Jesus, edifica os nossos lares. Edifica e abençoa, Senhor, os lares, o matrimônio dos nossos irmãos. Não permita a separação, mas que sejam fiéis no compromisso feito diante da assembleia e do altar. Tu sabes, Senhor, das lutas, das labutas, das dificuldades dos irmãos que são casados, que têm família. Porque no início são flores, mas no decorrer da caminhada as provações vão chegando. E nem todos, Senhor, têm a resiliência, a paciência. Nem todos conseguem superar com facilidade a traição, as decepções que a própria vida vai trazendo. Nós queremos orar agora, Senhor, pelos casamentos que estão desgastados, ou pela culpa da esposa, ou pela culpa do esposo. Tantas vezes papéis invertidos. O homem às vezes erra no seu papel, a mulher também. Quantas mulheres que precisam trabalhar fora e muitas vezes deixam a desejar o papel de dona do lar. Pelo próprio cansaço, as fadigas, porque precisa trabalhar fora, precisa cuidar da casa, principalmente quando o casal não tem condição de pagar uma secretária. Se torna muito cansativo para as mulheres. E nessa hora é preciso dividir as tarefas, mas muitos homens ainda não entendem. Nós te entregamos, Senhor, as mulheres que estão cansadas, os homens que estão cansados, as mulheres que foram traídas e não conseguiram perdoar, os homens que foram traídos e não conseguiram perdoar. Nós pedimos, Senhor, que o salmo do matrimônio que nós cantamos agora se torne uma verdade nas famílias, nos casais, nos matrimônios. Sim, Senhor, nós queremos acreditar cada dia que o amor jamais acabará. Por isso nós consagramos os casais que estão passando por turbulência, pensando em se separar. Porque como nós falamos, não é o sacramento do matrimônio que está em crise, é a ausência do Senhor em muitas casas. Muitos tiraram os altares de oração e colocaram a televisão, que muitas vezes tira a visão. Alarga, Senhor, a visão dos casais, para que sejam casais parecidíssimos com São José e Nossa Senhora. Que os filhos procurem construir e edificar a imagem de Jesus. Que os filhos sejam parecidos com Jesus. As mulheres, as esposas sejam parecidas com Nossa Senhora. Os maridos, os esposos com São José. É aquilo, Jesus, que o Padre Zezinho já cantou há tantas décadas.
Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. E tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria, se os pais fossem José e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Edifica, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo, as nossas famílias, para que as nossas famílias sejam verdadeiras igrejas domésticas. Que as nossas famílias sejam santuários da vida, ninho do amor. Que os casais tenham a consciência de que as suas casas precisam ser igrejas domésticas. Que é necessário cultivar o hábito da oração. Que é necessário partilhar a palavra. Que é necessário o perdão. A vida sacramental edificada a cada dia. Que é necessário construir igrejas domésticas, mas a família também está numa igreja. Porque assim o Senhor quis construir igrejas enviando o Espírito Santo. Sela essa verdade, Senhor, das famílias que nos escutam, que rezam conosco nessa tarde. O cimento da união, a família construindo, o alicerce neste chão. E o amor? O amor jamais acabará. O amor jamais acabará. Eu louvo e agradeço a Deus quando Antônio José lembrou dessa canção do Padre Zezinho, que o Natal não fosse um dia, que as mães fossem como Maria, os pais como José, e se nós nos parecêssemos com Jesus de Nazaré. Porque é uma luta diária. É uma luta contra o mundo, é uma luta contra o demônio e contra nós mesmos. Ser casal, ser casado, não é tarefa fácil. Educar os filhos. E eu lembro... E muitas vezes o peso fica mais em cima da esposa, né? A minha filha, a Maria Eloá, ela, toda noite, ela diz assim: papai, agora é hora de nós rezarmos. Uma coisa boa. Você reza o Pai Nosso, a mamãe reza a Ave Maria. E eu rezo o Santo Anjo. E eu rezo o Santo Anjo. Com sabedoria. Então, ele inicia o Pai Nosso, a gente acompanha. Eu inicio a Ave Maria, ela acompanha com ele e ela reza o anjo. E quando o pai dela está quase dormindo, que não reza, bora papai, que você não rezou o anjo. Então ele tem que sentar e rezar o anjo. E eu vejo isso que é ensinamento que a gente dá para os nossos filhos. E são orações tão simples. Tão simples. Não vai 3 minutos, né? E isso edifica tanta família. E a gente encontra muitos casais dentro da igreja mesmo que não conseguem rezar juntos. E aí o Asmodeu vai achando trabalhando, brecha, né? O Asmodeu vai encontrando brecha. Porque se ele trabalhar no Antigo Testamento, ele ainda trabalha hoje. Trabalha hoje. Né? Ainda trabalha hoje. E às vezes eu digo, o diabo trabalha mais do que nós, né? E ela briga com ele: papai, você manda eu ir para a igreja, você não vai para a igreja. Pode ir para a igreja. Puxão de orelha. Olha, tem que ir para a missa. A gente tem percebido, graças a Deus, que muitos pais têm se aproximado das missas. Por conta dos filhos. Dos filhos, né? Verdade. Os filhos chamando, bora, tem que ir para a missa, tem que acordar cedo. Isso é muito bom porque é obra do Espírito Santo, né? Então vamos cantar uma canção agora, porque já falta 10 minutos para encerrar o programa. Já? Meu Deus, passou rápido. Né?
Antônio Gisel disse que ia contar um testemunho de Pois nós conte. cantando. E a canção que nós vamos cantar agora foi a canção que você cantou pro seu marido vou no dia chorar, do seu viu? casamento, né? Deixa eu dizer para vocês, a Natália e o Joelson, eles casaram em dezembro Do ano ano de 2024. 2024. E eu tive uma visão, eu não sabia que ela era muito devota de Santa Teresinha, e eu tive uma visão de Santa Teresinha entrando com ela no altar. E eu disse, Natália... Na hora que você estava cantando. Eu estava cantando. Qual e era eu... a música, você lembra? Era Ave Maria, de Nossa Senhora. Sim. E eu vi Santa Teresinha, porque a Natália não tem mais mãe, a mãe dela foi morar com Jesus muito cedo. E vi Santa Teresinha levando ela até o altar. E eu cheguei no ouvido dela e disse, Santa Teresinha estava com você quando você entrou no altar. Logo em seguida, em janeiro, na Missa das Rosas, lá em São Sebastião também tem a Missa das Rosas, ela descobriu que estava grávida, com semanas, acho que 2 semanas. Assim que ela casou, ela engravidou. E você contando de janeiro até o aniversário de Santa Teresinha, que é em setembro. Não, aniversário de Santa Teresinha, dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro. E a festa de Santa Teresinha, que é em setembro. 1º de outubro. Que é no finalzinho de setembro para começo de outubro. Então, ela engravidou, acho que logo em seguida, e ela teve a filha dela no mês de Santa Teresinha. E ela disse que, quando ela engravidou, ela tinha muito medo, porque ela já tinha 2 filhos, inclusive um está no seminário para ser sacerdote também, meu filho de coração, Pedro. Ela engravidou quantos anos depois? Eu acho que... 18? Acho que de 17 para 18 17 anos. Para 18. Ela engravidou. E aí ela disse assim, Lília, eu sei que eu vou ter uma menina e o nome dela será Mariana, por conta de Nossa Senhora, mas ela será consagrada a Santa Teresinha. E ela diz, porque Santa Teresinha ela tem os seus amigos, né? Nossa Santa Teresinha ela escolhe os seus amigos. E quando ela descobriu que ela estava grávida, que ia ter a filha dela no meio de Santa Teresinha, ela disse que só lembrou da frase: quando eu cantava, que ela entrava e Santa Teresinha estava com ela. Acompanhava ela. Então, um beijo para a Natália, para o Joelson. Deus abençoe o matrimônio de vocês e a família que Deus deu a graça. Faltou um detalhe que você partilhou antes da gravação do programa. Você disse que os casamentos que você cantava, as mulheres... Ah, é verdade. Um mês depois as mulheres estão tudo grávidas. Tu acredita? Até brincava aqui com o Cadu. Cadu, se eu for cantar no teu casamento, pode esperar que um mês depois a mulher está grávida. É porque tem as despesas do casamento e um ano antes a despesa do enxoval do menino, então tem que... Deus dá graça, Antônio José. Tem que dar. Filho é bênção. Ele dá. Para você que nos assiste, o Salmo do Matrimônio precisa ser rezado por você. É o Salmo 127 na Bíblia da Editora Ave Maria e 128 nas demais Bíblias. O título na Ave Maria é a bênção divina sobre a família do justo. As famílias que rezam esse salmo faz toda a diferença. Vamos lá, Francinaldo. Quero estar com você, lembrar de cada momento bom, reviver a nossa história, nosso amor. Quem nos uniu foi Deus para fazer um só. Você e eu. Quero estar com você. Quero estar
com você, lembrar de cada momento bom, reviver a nossa história, nosso amor. Quem nos uniu? Quem nos uniu foi Deus para fazer um só, você e eu. E agora? Agora somos um do outro, nosso amor foi crescendo aos poucos, provado na dor, como um ouro provado no fogo, para poder se tornar com o tempo um belo tesouro, tão raro no mundo, sacramento selado por Deus, você e eu. Agora somos um do outro. Pra que uma música mais romântica do que essa? Agora somos um do outro. Chega da dança. Nosso amor foi crescendo aos poucos, provado na dor, como um ouro provado no fogo, para poder se tornar com o tempo um belo tesouro, tão raro no mundo, sacramento selado por Deus, você e eu. Um beijo bem grande pro meu esposo, o Washington, meu marido, meu companheiro, meu amigo, meu amado. Tem hora que dá vontade de dar uns coques, mas eu amo do mesmo jeito. Ele aceita. Quero mandar um abraço todo especial para você que tem nos assistido, para você que tem compartilhado e tem encontrado pessoas e graças a Deus disseram, eu tô achando cada dia o programa melhor. Então já fico ansioso para assistir quando você manda o link. Deus te abençoe, que a sua família seja edificada na rocha que é Jesus Cristo, para que quando as tempestades vierem, os ventos contrários vierem, você esteja firme, que a casa não caia, né? E aí me recordei também do lema de vida de Santa Paulina. Ela sempre dizia, mesmo que venham os ventos contrários, não desanime. Esse é o lema de Santa Paulina. Mesmo que venham os ventos contrários, não desanimem. Que a sua, que a nossa, que a minha casa, a sua casa, Lília, a sua casa. Sua casa, Vlacinaldo. Sua casa, Cadu, a casa sua, você que nos assiste, seja edificada em Deus. E aí esse matrimônio vai até o fim. Amém. Com Deus é possível ser fiel. Uma semana toda abençoada, cheia da providência divina, para pagar os talões que precisam ser pagos, os carnês, os boletos, para que a dívida não tire o sossego nem cause estresse no seu matrimônio. Deus te abençoe. Agora somos um do outro. Agora somos um do outro, nosso amor foi crescendo aos poucos, provado na dor, como ouro provado no fogo, para poder se tornar com o tempo um belo tesouro, tão raro no mundo, sacramento selado por Deus, você e eu.
Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Jesus, Maria e José. Repita em casa. Minha família, vossa é. Para confirmar pela terceira vez, bem forte. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Porque a família que reza unida Permanece unida. família que reza unida. Permanece unida. Abraço da Sagrada Família. Amém.